Você sabia que presos podem votar? E será que o presidente Jair Bolsonaro poderá votar no filho nessas eleições? Segundo as regras do TSE, pessoas em prisão provisória, ou seja, que ainda não foram condenadas, seguem com os seus direitos políticos. Não é o caso de Bolsonaro. Ele foi condenado no processo da trama golpista e desde 25 de novembro está cumprindo pena. Portanto, não poderá votar. Agora, presos como Deolane Bezerra e Daniel Vorcaro, por exemplo, seguem com os seus direitos políticos, já que estão em prisão provisória. Adolescentes internados, que englobam pessoas maiores de 16 e menores de 21, submetidas a medidas socioeducativas de internação, também seguem com essa liberação. Mas o advogado eleitoral, Rogério Mejana, destaca que a logística para levar as urnas aos presídios dificulta a participação de detentos no pleito. Outro problema agora é a lei antifacção, que pode impedir a participação deles. E, ao discutir-se o projeto de lei, deparou-se com uma situação da possibilidade dessas facções criminosas atuando dentro dos presídios influenciarem o voto dos que estão presos. Ou seja, o medo que gerou o projeto de lei antifacção é o medo de que presídios públicos comandados por, na verdade, não por órgão público, mas por facções criminosas, acabem virando antros de pressão política para direcionamento do voto daquelas pessoas que estão presas. A regra só passa a valer nas eleições de 2028. O TSE entendeu que aplicar a norma ainda esse ano viola o princípio da anualidade previsto na Constituição, que diz que mudanças nas regras eleitorais devem ser aprovadas até um ano antes do pleito para terem validade. Para discutir esse tema, o Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública nos dias 24 e 25 de agosto. Mejana diz que a expectativa é que seja um debate acalorado, que tende a ir para uma discussão técnico-histórica, olhando para como o Brasil trata os direitos políticos contra argumentos do dia a dia de que há um domínio de certas facções criminosas em determinados presídios. É o Estado reconhecendo que não tem capacidade de administrar os próprios presídios, quando ele, ao invés de impedir a coação, impedir que esses presos provisórios sejam coagidos a votar em alguém, ele tira o direito de votar desses presos. Mesmo preso e sem poder votar, Bolsonaro se fez ativo nas eleições desse ano. No plano de governo de Flávio, Jair Bolsonaro ou o seu governo são citados 22 vezes. Também, em 11 de julho, em uma live, Flávio leu uma carta do pai dizendo que ele era a melhor opção para livrar o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Além de não votar, Bolsonaro não pode ser eleito por estar cumprindo pena. Mas antes mesmo da condenação, ele ficou inelegível pelo TSE por abuso de poder político. Esse também foi o caso do presidente Lula. Ele foi preso em abril de 2018, condenado 3 meses depois, e não pôde concorrer às eleições daquele ano, deixando Fernando Haddad, o atual candidato ao governo de São Paulo, para concorrer à presidência pelo PT. Lula também escreveu uma carta que foi lida durante a campanha de Haddad e recebia o candidato para orientá-lo em estratégias eleitorais. Naquele ano, Haddad foi derrotado por Jair Bolsonaro e Lula foi solto no fim de 2019. Bolsonaro segue em domiciliar e tem pelo menos 26 anos até o cumprimento da pena. Ao sair, os direitos políticos serão retomados. O advogado explica que, mesmo que ele tenha sido condenado por um crime contra o Estado Democrático de Direito, a regra constitucional segue a mesma. E a natureza do crime também não afeta o retorno dos direitos políticos após o cumprimento da pena. Então, essa consequência da suspensão dos direitos políticos pela escolha constitucional vigente é uma consequência à existência da condenação criminal transitada em julgado, independentemente do motivo do crime específico que levou à condenação. Dessa forma, o Estado segue considerando a pessoa presa como uma cidadã. Por isso, a ideia de ressocialização. Depois da pena, o indivíduo pode voltar à convivência social e reassumir a sua condição plena de cidadão. O Metrópole segue acompanhando tudo o que rola nas eleições de 2026. Para ter acesso a todos esses conteúdos e mais, se inscreva no nosso canal Metrópolis TV no YouTube.